Perfeito, se você puder. Se você puder. Bom, vamos começar pela nossa primeira pauta, né? Acho que não tem como falar de outra coisa senão aquela posse, né? A posse do Alexandre de Moraes como ministro, como presidente, né? Do TSE. Alexandre de Moraes que vai ser o responsável aqui por conduzir as eleições este ano, né? Tudo o que a gente menos quer em termos de tranquilidade, pelo visto, né? Bom, tem a imprensa está noticiando o tempo todo. Você vê CBN, você vê CNN, você vê Folha de São Paulo, todo mundo falando, não, porque o Bolsonaro foi humilhado, porque o Alexandre de Moraes ele botou, né, bateu na mesa ali, etc, né? E é sempre assim, a mesma conversa está sendo transmitida, né, dioturnamente, né, sobre esse assunto aí. Também tem algumas imagens, né, do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, até causa um pouco de espanto, né? Não estranhas, mas espanto, né? O Alexandre de Moraes e o Bolsonaro conversando, né? Um ao pé do ouvido do outro, um dando risada, trocando, né? Fazendo piadas, etc, né? Eu quero perguntar para o senhor, senhor acha que, de fato, o Bolsonaro saiu menor do que entrou nessa posse? Ou não? Ele foi o único que não aplaudiu, né? O discurso do Alexandre de Moraes, o senhor acha que isso aí mostrou resiliência? Como é que o senhor está vendo como é que o senhor faz a leitura aí pelo menos a leitura inicial sobre esse evento aí? Bom, o único não foi porque o Carlos, o Carlos Bolsonaro ficou sentado, né? Estava lá no público e ficou sentado. Bem, só para mencionar essa questão do Bolsonaro conversando com o Alexandre de Moraes, é claro que todo mundo ficou assim, eu também fiquei um pouco estranha aquela atitude, mas quando você vê filmado em outro lugar, de uma outra posição, você vê que o presidente foi se encostar na cadeira e a cadeira quase caiu. E é aí que ele vai falar com o Alexandre de Moraes. Bom, mas o que eu gostaria de, antes de analisar o fato, digamos assim, a presença ou não do presidente, o que é que aconteceu ou não aconteceu, eu diria o seguinte: a política é feita de símbolos, não só de símbolos, mas de palavras, de atitudes, mas há uma grande importância para os símbolos. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu achei totalmente desproporcional essa cerimônia de posse do Alexandre de Moraes. Ele está tomando posse de um Tribunal Superior Eleitoral, nem do Supremo Tribunal Federal ele está tomando posse. Aquela cerimônia foi completamente desproporcional, com ex-presidentes, com governadores, com não sei o quê. O que é isso? O que é isso? A impressão que o símbolo dá é o seguinte: a justiça eleitoral, ou seja, dentro da juristocracia que nós estamos vivendo, a justiça eleitoral foi alçada a uma espécie de divindade dentro da justiça. É uma coisa impressionante. Eu, pessoalmente, achei a cerimônia completamente desproporcional. Desproporcional. Você tinha a impressão de que estava assistindo a uma posse de presidente da República. Ora, isso não tem sentido. Bom, primeira coisa. A outra coisa é o seguinte: por que o consórcio da mídia está todo repetindo a mesma coisa? Porque eles precisam repetir a mesma coisa. Então, você vê que o consórcio da mídia ele é movido por uma central única que está tentando passar uma ideia. Bom, eu vou aqui chamar a atenção do seguinte. Você, na realidade, quando eu olhei aquela cena, eu tive a impressão seguinte: isto aqui é o establishment, é a oligarquia nascida da abertura política e que durante décadas dominou o país, esfolou o país, fez o que quis em nome da democracia e que tenta
um show para se mostrar como dona do país. Enquanto que o Bolsonaro é um homem que continuamente está nas ruas com multidões. E eu tive a impressão de que ali ficou bem claro a divisão entre um Brasil oficial que já não representa nada. Eles, não sei se você viu uma espécie de pompa falsa que havia ali, uma espécie de pompa para si mesmo, que era completamente ridícula. Mas eles se olham uns aos outros no espelho e eles se acham o Brasil. Mas quando o Brasil já não é deles. Então, essa ideia de que a mídia quer passar de um Bolsonaro humilhado e achincalhado é exatamente o que foi tentado fazer ali naquela cena. Mas qual é a realidade? Eu pergunto o seguinte: desses milhões de pessoas que vão às ruas, habitualmente, quase todos os dias, em todos os lugares do Brasil, o que essa cerimônia diz para essas pessoas? Nada. A maior parte deles nem sabe que existiu a cerimônia. Põe o Alexandre de Moraes no Flow para ver se ele leva 600 mil pessoas durante 5 horas para ouvi-lo. Não. Não, porque não. Mas eles fazem aquela cerimônia e acham que com aquilo eles se afirmam diante do país. Agora, eu vou só fazer aqui assim um outro comentário que é o seguinte: o senhor Alexandre de Moraes, a uma certa altura, faz uma espécie de defesa do divino sistema de eleição do Brasil, em que ele diz que é a única democracia do mundo que dá os resultados eleitorais no próprio dia. Mentira. Esse ano nós já tivemos eleições em Portugal, os resultados no mesmo dia, poucas horas depois. Tivemos na Colômbia, poucas horas depois. Tivemos na França, poucas horas depois. Então isso é falso. E, além do mais, estes 3 países foram votações com caneta e papel. Então vejam a capacidade que essa gente tem de mentir. E depois chegam lá e dizem que vão combater as fake news. Eu tive a impressão que aquela cerimônia aquela cerimônia foi feita para criar uma ideia que a mídia está repetindo, que era uma ideia para achincalhar o presidente. Portanto, ela foi feita como que o sistema, a oligarquia ideologicamente podre que domina o país há décadas, quisesse se afirmar diante de uma realidade do país que é completamente diferente.